Mais uma vez, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Então, vamos dar início ao nosso encontro com o tema comportamento alimentar durante a pandemia, dando continuidade às atividades, né, dessa semana tão importante para nós, servidores. Eu sou Kelly Morgana, eu sou nutricionista do CIAS e FAO, e vou estar mediando esse momento junto com Larissa Coimbra, psicóloga também do CIAS. É importante mencionar que esse tema, ele foi bastante sugerido, solicitado pelos servidores, né? Sabemos que, diante desse cenário de pandemia, né, com as medidas de distanciamento social, mudou-se a rotina de muitas famílias, né, em vários aspectos, como a forma de trabalho, o aumento das demandas e afazeres domésticos, os alimentares também foram afetados, né? Algumas mudanças, podemos dizer que boas, né, pelo fato das pessoas estarem cozinhando mais, colocando em prática habilidades culinárias, mas outras nem tanto, né? Algumas pessoas citam o fato de estarem comendo mais, né, comendo por ansiedade, estresse, tristeza, né? Por isso que a nutrição e a psicologia, elas se complementam tão bem. Olá, bom dia. Bom dia a todas e a todos. Isso mesmo, Kelly, perfeito. Eu quero aproveitar para cumprimentar, então, vocês, né? Como Kelly já me apresentou, eu sou Larice, sou psicóloga do CIAS e FAO, e eu gostaria de falar brevemente, apenas para reforçar a importância desse momento, né, em que nós estamos aqui reunidos, né, nesse ambiente virtual para tratar de um assunto tão importante que é o nosso bem mais precioso, que é a nossa saúde, né, e o nosso bem-estar. E, afinal de contas, a alimentação, ela é tudo isso, né, ela é saúde, é qualidade de vida, né, e nós entendemos, tanto eu quanto Kelly, quanto as nossas convidadas, né, que serão apresentadas logo em seguida, nós entendemos a alimentação de maneira bastante ampliada. Então, nós não consideramos apenas os aspectos biológicos da alimentação, né, como os nutrientes e as calorias que nós precisamos consumir, mas todos os outros aspectos da vida, né, o social, o cultural, o econômico e o psicológico. Então, diante desse cenário de mudanças e incertezas que nós estamos vivendo com a pandemia, esses múltiplos fatores, né, que envolvem a alimentação e o ato de comer, eles se tornaram ainda mais evidentes, principalmente aqueles relacionados ao nosso estado emocional. Então, eu acredito que ficou bastante evidente com a pandemia o quanto as nossas emoções e os nossos sentimentos, eles também podem influenciar a nossa alimentação. Né? O comer emocional, por exemplo, né? Quem nunca, né, comeu aqui apenas por se sentir mais ansioso, mais ansioso em algum momento da vida. Né? Então, o comer emocional, muitas vezes, ele surge exatamente para aliviar esses sentimentos mais intensos, né, essas emoções mais intensas, como uma ansiedade mais aguda, uma tristeza, e nesse caso, o autoconhecimento, ele é muito importante também, né, para que a gente possa identificar quando o comer emocional está ocorrendo, como isso pode afetar a nossa saúde, e como nós podemos comer, né, de uma maneira mais saudável e consciente. Ou seja, né, como nós podemos desenvolver um comportamento alimentar mais saudável. E a nossa proposta para hoje é justamente essa, né, abordar esse assunto e muitos outros, né, eu tenho certeza que será muito proveitoso esse momento, porque as nossas convidadas são altíssimo nível, né, e tem muito a contribuir com a gente, tenho certeza. Obrigada. Isso mesmo. Então, convidamos duas profissionais, né, que trabalham nessa área, e em nome do CIAS e de
todo teria aceitado nosso convite, graduada pela Universidade Federal de Alagoas, fez residência em saúde do adulto e do idoso, especialização também em nutrição clínica e esportiva, e atualmente está realizando pós-graduação em comportamento alimentar. Laís Albuquerque é psicóloga, graduada pela Universidade Federal de Alagoas, é terapeuta do esquema e também realiza atualmente pós-graduação em comportamento alimentar. E assim como Paula, já trabalha há algum tempo com comportamento alimentar, realizam e promovem cursos e workshops nessa área, né? Então, gostaria de agradecer mais uma vez, espero que todos aproveitem, participem, né? E fiquem à vontade para iniciar, meninas. Abri aqui o microfone, tava esperando você terminar, vocês, né? Obrigada, Kelly e Larice, pelo convite, né? É uma honra poder participar dessa Semana do Servidor. Que estiver falhando depois da internet, você me fala, porque às vezes eu falava e travava, não sei se por aqui na internet ou o que, tá? Mas aí a gente vai se ajustando. Vou deixar ela falar antes da gente começar. Sim. Olá, gente. Bom dia. Também agradeço muito o convite das meninas. Para mim é um prazer enorme, né, estar aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre um assunto que abrange tantas áreas da vida da gente e que está presente todos os dias, mesmo sem a gente olhar muito, né, para essa questão da comida necessariamente todos os dias, ela afeta todas as áreas da vida da gente. Então, para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês e falar um pouquinho sobre essas questões alimentares, tanto relacionadas à nutrição, quanto à psicologia, que deve caminhar, né, juntinha, aí de mãos dadas nessa relação com a comida. E aí a gente pensou, né, em conversar algumas coisas com vocês, e a gente queria primeiro saber quem está aqui participando, porque você come o que você come. Então, a pergunta é essa mesmo. Eu costumo comer tais e tais coisas. Por que você come? Se vocês quiserem abrir o microfone, fica à vontade. Se quiser falar no chat, a gente vai lendo aqui. E aí a gente vai falando um pouquinho melhor a partir disso, das respostas. Uhum. Pode falar já? Sim. Eu sou Jaqueline, sou técnica em enfermagem lá do Campos do Largo, né? E eu fui para o homeopata há uma semana, então há uma semana eu estou sem consumir, né, nada derivado de leite, certo, nem de glúten, né? E estou bem lembrada na alimentação. Eu percebi muita diferença, assim, estou menos inchada, né? Estou mais tranquila. Antes, quando eu chegava próximo do menstruado, eu dava vontade de comer chocolate, de comer comida gordurosa, dava vontade de comer tudo que não podia. E hoje em dia eu estou bem mais tranquila. Certo, joia. E hoje, quando você pensa assim, nessa comida que você falou, o que é que você imagina? Você não come ou come por quê? Não, eu não como mais. Não como mais, assim, parei mesmo, né? Eu gosto muito de pizza, e aí eu parei. E só vou comer mesmo, assim, em ocasiões muito especiais. Mas não 3 vezes no mês, né? 4 vezes no mês. Tá. Então, você está me falando que às vezes come por ocasiões especiais, por TPM, não é isso? Isso. Sempre quando nervosa, ansiosa, sempre dava uma compulsão, assim, de comer muito e de comer coisa doce, né? Principalmente doce. Certo. Mais alguém quer falar, ou a própria Jaqueline quer complementar alguma coisa? O que você come, o que você come hoje? O meu já finalizei, né? Não entendi, desculpa, Também não entendi. O meu já finalizei, a minha fala, né? Porque se eu falar que eu como direitinho todo dia, aí faz
Vai ser muito tempo. Tá. Tá, não tem problema. Sem problemas. E o restante, por que que come? Vocês só comem. Eu acho que o pessoal tá tímido. É, Então, Ó, só um minutinho, meninas. Quem não quiser falar e quiser fazer alguma pergunta ou colocar algum comentário, pode falar ali no chat, que a Larissa vai acompanhando também, qualquer coisa. aham, tá. Inclusive, já tem uma pessoa que falou aqui, que disse assim, muita ansiedade nessa quarentena, né? Então, seria esse o motivo, Cibele, que você fala que você vem comendo por muita ansiedade na quarentena? Já um tempinho, que é porque aí, às vezes, agora vai digitando, né? isso. Sim. Ela disse sim, que vem comendo por muita ansiedade nessa quarentena, certo? Ô, Laís, você o que é que feliz slide? Compartilha a tela? Oi? Quer que eu compartilhe a tela do Pode slide? compartilhar. Pode Tá. compartilhar. Então, vocês podem ir falando, tá? A Laís pode ir lendo, mesmo a Kelly. E aí, a pergunta que eu fiz é por que nós comemos o que comemos? Então, algumas pessoas falaram aí, né, a Kelly, a Cibele, porque eu estou ansiosa, ou porque alguma ocasião especial, ou porque estou de TPM, nervosa, enfim. Mas a gente come por vários motivos, né? Além desses. Então, a gente come, por exemplo, para se nutrir. A gente come, como algumas pessoas falaram, para acalmar as emoções. A gente come porque é uma data especial. Então, não existe um único motivo para que a gente coma, né? Por isso que tanta gente se viu, digamos assim, meio perdido nesse período aí da quarentena. Deixa eu só colocar aqui para compartilhar meu slide, que aí eu acho que fica melhor a gente entender. Já está vendo aqui? Sim. Tá. Na verdade, obrigada. Esse slide é da construção do nosso comportamento alimentar. Você quer explicar, Laís, o que é que eu falo? Posso começar a falar? Alguém falou aqui no chat que alguma coisa. É porque eu não estou vendo. Certo. Eu não estou conseguindo acompanhar direito o chat, mas as meninas podem falar, porque eu estou no celular. Aí no celular Certo. fica um pouco difícil. Mas eu vi que alguém tinha comentado alguma coisa relacionada aos doces. Tá. É porque como eu compartilho minha tela e eu não vejo. Oi, Laís. Foi Paulette. Paulette comentou que é muito difícil para ela deixar de comer doces e massas. Certo. Entendi. Vocês podem... Para o Jorge também. Paulette. Entendi. Eu imagino, viu, Paulette, assim, para mim também. É a maior dificuldade da vida. Eu deixar de comer massa e de comer doce. Eu imagino. Então, vamos lá. Pegando o gancho, na verdade, né, no que Paula estava falando, dessa questão do porquê a gente come, existem muitos motivos, na verdade, para a gente comer. E, inclusive, pode ser por distração, pode ser por tédio, pode ser por ansiedade, pode ser por qualquer emoção, na verdade. A ansiedade, pegando esse gancho da ansiedade, né, que estava falando que estava comendo muito por ansiedade na quarentena. E, assim, eu acho que todos nós, em algum momento durante essa quarentena, chegamos a buscar a comida de alguma forma. Seja para confortar, seja para se sentir melhor naquele momento, porque a gente sabe também que a comida ela tem esse poder, né? Eu até lembro, né, que eu e Paula... Eu lembro que Paula fez uma postagem no Instagram e a gente comentou sobre isso, né, da questão do bolo. Que todo mundo, a maioria das pessoas estavam fazendo bolo durante a quarentena. Então, assim, a comida ela tem muitos significados para a gente. Então, às vezes, o bolo não é só o bolo, né? Às vezes é o bolo que a minha avó fazia, às vezes é a salada de frutas que eu comi em casa, o feijão que tem aquele gostinho da minha mãe. Então, a comida tem muitos significados e cada um tem um significado diferente, porque somos pessoas diferentes, somos pessoas singulares, passamos por histórias que é só nossa.
Então, os motivos da gente comer vai variar muito de pessoa para pessoa. E comer por causa de uma emoção acontece com todos nós. Não é a pior coisa do mundo. Não quer dizer necessariamente que a gente, ai meu Deus do céu, estou doente, não estou conseguindo me controlar. Às vezes é uma questão realmente do momento. E esses momentos de crise, né, que a gente está vivendo ainda, esse momento de crise, de pandemia, de isolamento, de quarentena, é natural que ele desperte muitas sensações, muitas emoções e muitas memórias na gente. Até porque foi um momento, né, que a gente precisou ficar longe das pessoas que a gente gosta. Muitas vezes, eu, por exemplo, eu passei 3 meses sem ver a minha avó. Então, assim, imagina o que é, né? A gente, do nada, ter que parar de ver uma pessoa que a gente falava todos os dias, que a gente estava na casa, que a gente tinha tanta coisa para compartilhar. Então, é natural que isso gere muitas emoções negativas. Negativas no sentido de que não são legais, né? De sentir, como ansiedade, tristeza, angústia, raiva. E quando a gente não tem, né, um repertório grande e diversificado para lidar com essas emoções, é natural, né, que a gente procure aquilo que é conhecido, né? E aquilo que é confortável. E a comida, às vezes, ela entra como esse algo que pode dar conforto ou que pode fazer com que a gente se distraia daquilo que a gente está sentindo, ou até mesmo que faça com que a gente estimule, né? Um pouquinho de uma emoção positiva, porque mexe também, né, com o cérebro da gente, né? Mexe com o sistema de recompensa. Então, a comida tem o poder de deixar a gente feliz. E isso, e isso não é necessariamente ruim. Não é necessariamente ruim. Depende muito de como a gente está procurando. Então, a gente trouxe esse esqueminha, né, aqui que Paula também vai comentar, que Paula vai comentar sobre ele. Foi mais para mostrar, né, que, assim, o nosso comportamento alimentar, que Paula vai explicar um pouquinho mais sobre essa questão do comportamento alimentar, ele não é só aquilo que a gente come ou deixa de comer. Ele tem uma construção. Então, ele é construído desde que a gente nasce e na vida adulta, as nossas preferências alimentares, como a gente estava falando da questão do doce, da questão das massas, que assim, também sou apaixonada por massa. Acho que se um dia eu tivesse deixado de comer, eu ia sofrer muito de deixar de comer uma massazinha. Então, essas preferências alimentares, elas têm motivo. Elas têm por que estarem aqui. Não é simplesmente acordei de repente e amo doce. De repente eu amo a massa, de repente eu amo o feijão. Não é assim. Então, esse esqueminha aqui é para mostrar o quão complexo é a construção desse comportamento alimentar. E que a gente, às vezes, se culpa tanto por estar comendo um doce ou por estar saindo da dieta, né? Digamos assim, ou por não estar conseguindo se controlar em um momento de crise. Só que, sim, não vou dizer que a gente não tem responsabilidade sobre as nossas questões. Sim, nós temos, mas tem tantas outras variáveis também que influenciam nas nossas escolhas que é até injusto a gente se culpar 100% por estarmos dentro de um ciclo, às vezes, de comer. Isso. E aí, complementando, né, o que a Larissa falou, esse comportamento alimentar quer dizer relativo ao que a gente come hoje, por que que a gente come aquilo, o que a gente escolhe para comer, o que a gente compra, os nossos pensamentos em relação à alimentação. Isso é construído desde que a gente é um feto. Então, por exemplo, tem coisas que a gente vai aprendendo na família, com a nossa família, também tem os fatores culturais. Então, por que a gente, à noite, que mora aqui em Alagoas, geralmente come cuscuz, batata doce, macaxeira, carne, ovo, com frango, um queijo coalho, e não come, por exemplo, feijão e carne, como o pessoal do Rio de São Paulo. Então, isso é cultural, né? E ocorre dentro do mesmo país, que, enfim, tem muita diferença. A gente também é muito influenciado pelos padrões de beleza da época. No passado, o padrão de beleza foi feito. Licença, Paula. Licença, Paula, desculpa interromper. Está dando um pouco de interferência no áudio. Talvez se Laís fechar o dela enquanto você fala, a gente consiga escutar melhor. Vou fechar agora. Pronto, ótimo. Obrigada. Tá melhor? Só para testar. Está sim, Melhorou. Então, e voltando à questão do comportamento alimentar, né? Laís estava falando aí, algumas pessoas disseram o seguinte, eu estava comendo muito por ansiedade, né?
por tédio, enfim. E Laís falou, ó, não tem problema, uma vez ou outra a gente vai se confortar com a comida, mas nós temos responsabilidade. E aí também entra essa questão das habilidades socioemocionais não aperfeiçoadas. Então, não há problema, como algumas mulheres falaram, de uma vez ou outra eu vou lá e como um bolo, e como um doce, porque eu quero me sentir melhor. Mas essa não pode ser a única forma que você tem para se sentir melhor, certo? E a gente também come por algumas memórias. Então, como lá estava falando, a história do bolo. Às vezes eu como aquele bolo porque eu lembro quando eu estava com a minha avó, na casa da minha mãe, no fim de tarde tomando um cafezinho com um bolo simples, tá? Então, por que a gente está falando tudo isso, né? Para poder vocês entenderem aquele momento ali que estou isolada e resolvi comer, resolvi fazer um bolo e no momento não estava com fome. Então, é bem para autoconhecimento, porque a gente só consegue trabalhar determinada questão se a gente entende bem ela, certo? Tu quer falar um pouco melhor, Laís, sobre essa questão da consciência emocional ou da habilidade emocional? Posso falar sim. Tá, vou tentar. Então, tá. Sim, é isso. Eu ia dizer, desliga o microfone para ver se não dá interferência, né? Tô tentando, peraí. Tá. Sem problemas. Pronto. Então, vamos lá. Quando a gente fala, né, que o nosso comportamento alimentar, ele é construído, né, desde a infância, é porque a relação do bebê com a mãe já começa com a amamentação. Quer dizer, não começa com a amamentação, né? Na verdade, a relação da mãe com o feto começa desde o momento que ele está na barriga dela, com todas as situações que vão acontecendo. Só que quando o bebê nasce e ele é colocado no seio da mãe para ser amamentado, é porque ele está sentindo desconforto esse que é a fome física. Só que quando a mãe coloca o bebê no seio, não vai tirar apenas aquele desconforto físico, é também um momento de afeto, é também um momento de conforto, é também um momento de conexão e de vínculo entre bebê e mãe. Então, desde cedo, a nossa alimentação, ela está relacionada com as emoções. Por isso que não é incomum que a gente, na vida adulta, também vai procurar a comida para se confortar. E como a Paula falou da questão das habilidades socioemocionais, né? Porque as questões das habilidades socioemocionais é justamente as habilidades que a gente tem para se regular emocionalmente. E que quando a gente não consegue aperfeiçoar essas habilidades ao longo da vida, porque imagina, eu sou um bebê, eu estou aqui associando a comida para tirar o desconforto da fome física, mas também para me trazer conexão, para me trazer vínculo, para me trazer um conforto das minhas emoções. Então, se a gente não consegue, isso, a questão do comfort food, consegui ver agora o chat. Isso mesmo. Então, se desde bebê a gente já faz essas associações, quando a gente vai crescendo, o ideal, né? O ideal seria que a gente fosse aprendendo a identificar nossas emoções, a saber como é que a gente vai lidar com elas, porque essa regulação emocional não é só dizer, estou muito ansiosa hoje. É dizer, estou muito ansiosa hoje, pensar qual foi a situação que ativou essa ansiedade e também procurar, como a Paula falou, né? As melhores formas de lidar com essa ansiedade. Pode ser que a comida seja uma forma? Sim, porque tudo é regulação emocional. Tudo é, tipo assim, eu vou comprar uma roupa ali, também pode ser uma regulação emocional. A questão é que a gente precisa se perguntar de vez em quando, trazer para a consciência e pensar, será que essa é a melhor forma? Será que essa é a única forma? E pensar na frequência, né, e no contexto que isso acontece. E que é tão automático, mas tão automático que a gente não pensa. E eu lembro que um professor agora estava assistindo aula, ele falou isso, que a consciência, quando a gente traz para a consciência, traz escolhas para a gente. E eu não poderia concordar mais. Porque quando a gente pensa, será que eu estou com fome? Por que eu estou comendo isso? Eu estou ansiosa, será que tem outra forma de lidar com isso? Isso traz escolhas para a gente. Para que a gente possa pensar, será que um relaxamento pode trazer isso? Será que uma meditação pode trazer isso? E enfim, e é aí onde entra a consciência emocional. Essa questão da habilidade para a gente se autorregular emocionalmente. Porque o que acontece? Quando a gente não tem um repertório muito diversificado, né, para lidar com as nossas emoções, isso gera muito estresse para o nosso cérebro. E ele tende também a procurar as mesmas coisas. Eu sempre brinco dizendo que o nosso cérebro ele é preguiçoso, e ele é mesmo. Ele é preguiçoso e ele quer reservar energia. Então, na hora que acontece alguma coisa que deixa a gente estressado,
ele vai procurar aquilo que ele já está acostumado. E se a comida era o que a gente sempre procurava, então ele vai procurar a comida. Até que um belo dia, quando a gente procura, como a Paula falou, quando a gente começa a se conhecer, a gente começa a perceber que talvez a comida não seja a melhor opção. Que talvez sim, tipo no momento de TPM, como foi falada, talvez sim, no momento de TPM eu possa fazer um brigadeiro, comer um doce, fazer uma massa, seja lá qual for o meu desejo naquele momento. Só que talvez, sempre que eu sentir isso, essa não seja a melhor solução. Então, a consciência emocional é justamente a gente sempre pensar a emoção que a gente está sentindo, aceitar essa emoção, entender de onde ela vem e procurar, né, dentro do nosso repertório, uma forma de lidar com ela. E isso interfere bastante nessa questão alimentar. Porque quanto mais a gente sente emoções negativas, no sentido de que não são legais de sentir, como a raiva, a tristeza, a angústia, quanto mais a gente sente emoções negativas e a gente não expressa essas emoções, mais o nosso cérebro fica instável. E se ele fica instável, mais estressado eu fico. É um ciclo assim, sem fim. Então, a consciência emocional é a gente trazer para a consciência o que a gente está sentindo e poder procurar no repertório aquilo que a gente pode fazer para poder lidar com aquela emoção de uma forma funcional, de uma forma legal para a gente. E isso interfere bastante nessa questão do comportamento alimentar. Como Paula falou também, né, a questão das memórias, dos fatores psicossociais, né, que interferem bastante. A questão da aprendizagem familiar, que é muito importante, porque a gente começa a aprender a comer em casa. Então, a forma que a comida é apresentada para a gente também vai interferir na vida adulta. Como é que a gente vai escolher? Então, se é uma família que comia mais verduras, mais alimentos gordurosos, menos alimentos gordurosos, se era uma família que sentava na mesa para comer ou não, se era uma pessoa que tirava, né, o momento do dia para comer com atenção, se comia na frente da televisão, enfim, tudo isso vai moldando também a forma que a gente vai lidar com a comida na vida adulta. E a questão do temperamento, né, que o temperamento é algo que a gente já nasce com. E a depender do temperamento da gente, que a gente pode ser mais ansioso, mais calmo, a gente pode ser mais irritado ou menos irritado, isso também vai interferir na procura. Acho que... E tem as outras questões também, né, da indústria alimentícia, que Paulo pode falar um pouquinho mais, né, sobre essa questão da indústria alimentícia, dos padrões. Deixa eu passar aqui a bola para a Paula. Eu interrompi o compartilhamento não é por nada, é porque ficar na mesma barra o compartilhamento e o áudio aí ficava ruim. Eu consegui. Sem problemas, pode falar. Então, por isso que eu fiz isso, tá? Muitas vezes as pessoas dizem o seguinte: eu fui comer um chocolate, nunca mais tinha comido, ou um hambúrguer, e não consegui parar de comer, né? Simplesmente entrei num ciclo aí. Porque o que acontece? A indústria, principalmente com alguns alimentos, tipo chocolates, enfim, usam alguns melhoradores, digamos assim, do paladar, e fazem alimentos que a gente chama de hiperpalatáveis. Então, são aqueles alimentos que, quando a gente come, a gente sente uma sensação prazerosa enorme, né? Que diz assim, o nosso cérebro, isso aqui é muito gostoso, e vai comendo de novo, e quer mais, e quer mais, e quer mais, quando a pessoa menos imagina, comer uma barra de chocolate toda e só percebeu quando estava super enjoada. Ou uma panela toda de brigadeiro e só parou quando estava enjoada, né? Como algumas pessoas falam, parece que eu estava embriagada de tanto brigadeiro. E aí algumas pessoas falaram, né? A Jaqueline, o Jorge, a Paulette, que é muito difícil não comer. Paula, alguém perguntou aqui no chat se seria o glutamato monossódico. Só vi agora. Tem vários, né? Salvo engano, o glutamato monossódico, salvo engano mesmo, porque essa parte da indústria eu não entendo tão bem, ele também é um conservante, né? Porque açúcar e sódio, né, o sal, eles também são conservantes de alimentos. Então, por exemplo, tem alimentos que não são salgados, né, tipo biscoito recheado, mas tem sódio para poder conservar, certo? E aí, a minha pergunta seria o seguinte: se eu só dissesse, eu enquanto nutricionista,
dissesse, olha só, para de comer o doce, para de comer a massa, porque você está comendo demais, para de comer esse doce, estou te proibindo, vamos ver se a gente faz aí, desafio agora, 3 semanas sem açúcar. Iria funcionar? Vocês estão aí, como vocês falaram, né? Ah, tô na quarentena, ansiosa, enfim, tô comendo bastante. Se eu só dissesse, ai, não come então, né? Porque sabe, vai fazer mal para a saúde. Vocês acham que funciona? Não, tem que ter um trabalho também com a terapia, né? Já que a fonte da vontade de comer é a ansiedade, nesse caso da quarentena. Uhum. Mais alguém? Podem escrever também no chat. Eu tô. Até a Kelly respondeu, acho que foi a Kelly, né? Obrigada, que disse assim: o glutamato é muito utilizado em comida chinesa. Algumas pessoas têm uma dor de cabeça quando ingerem, a chamada cefaleia do restaurante chinês. Não conhecia esse termo, cefaleia do restaurante chinês. E aí, os demais? Acham que resolve só a gente proibir? Ó, um momentinho, eu fui pesquisar, né, claro, para poder deixar vocês com a resposta. E realmente, o glutamato monossódico, ele é um realçador do sabor, certo? Ah, não foi você não, Kelly? Tá, foi alguém que me falou, obrigada, essa pessoa. A Ellen respondeu aqui. Ela disse, desafios curtos parecem mais possíveis, mas quando algum profissional diz, nunca mais você vai comer isso, eita, e psicologia sobre o sistema, tá, um servidor disse que proibir não resolve. Eu tenho uma ressalva em relação aos desafios, sejam longos, sejam curtos. Por quê? Proibir não resolve de fato. O desafio que diz 21 dias sem açúcar, ele pode ser curto, mas ele está proibindo tanto quanto nunca mais você vai comer, certo? Ai, Paula, mas são 21 dias. Eu sempre peço para vocês fazerem esse exercício. Então, imagine um alimento, né, que vocês não gostem, ou até um local que vocês nem costumam frequentar, tá? E aí pensa assim, então você nem estava pensando em comer doce. Mas digamos que hoje eu digo para vocês aqui, olha, a gente vai passar agora 15 dias sem comer doce nenhum. Doce nenhum, nem brigadeiro, nem beijinho, tira o açúcar. O que é que vocês vão pensar em fazer? Sejam sinceros. Se puderem falar no chat, eu posso abrir o microfone. Vamos passar aí 21 dias sem açúcar. O que é que vocês hoje planejam? Vou pensar em comer açúcar, claro. A Paulette já disse que vai planejar para hoje comer açúcar. Mais alguém? Você vai buscar um substituto para aquilo dali, pode ser alguma coisa até pior. Fátima falou que vai buscar um substituto, pode ser algo pior. Mais alguém? A Ellen falou aqui no chat o seguinte, eu vou marcar na agenda um bolo para o 22º dia. Açúcar. Então, o que acontece? É bem isso que todas vocês falaram. Se a gente proíbe, a gente está valorizando muito aquilo que está proibido. Então, você nem estava pensando em consumir, mas já está marcando na agenda que depois dos 21 dias, no 22º, eu vou comer o bolo e provavelmente não vai ser só uma fatia. E hoje, antes de começar, eu vou fazer uma despedida, né? Então, a gente valoriza muito aquele alimento e não aprende a lidar com ele. Não estou dizendo, olha, comam aí da forma que vocês quiserem, todo dia pode comer metade do bolo. Não. É a gente aprender a lidar com aquele alimento. Porque proibir, acho que está mais do que provado que não faz efeito, né? Você vai lá e come depois. A Jussara falou que como dizer não para a criança é pior. Ela vai lá para saber o porquê do não, né? E falaram aqui que vão tentar arrumar alguma distração, certo? Paulette falou que já tirou o açúcar do café e dos sucos.
existe uma grande diferença em a gente tentar melhorar a qualidade da nossa alimentação e de proibir para sempre. Então, por exemplo, suco de laranja, eu sempre brinco, minha gente, por que alguém botar açúcar no suco de laranja, que já é doce? Então, vamos tentar diminuir a quantidade de açúcar, de industrializados. É diferente de, por exemplo, que se fazem hoje, de dizer que nem no dia do seu aniversário você pode comer um pedaço de bolo porque você tem que manter em dieta, tá? Então, eu vou terminar de concluir essa parte para a Laís explicar melhor a outra questão. Então, não adianta a gente proibir. O que acontece precisa-se aprender a lidar com esses alimentos, a Laís vai explicar um pouco melhor, e também a gente ter uma alimentação de melhor qualidade. Porque o que acontece? É muito comum, acho que muita gente aqui vai se identificar com essa fala de final da tarde eu sempre sinto uma vontade enorme de comer doce. Sempre quero um docinho e não sei, é um negócio que tenho que comer doce. Muita gente se restringe muito no começo do dia, né? É muito comum, já só vou comer um omelete com café sem açúcar no café da manhã, lanche uma maçã, almoçar salada com frango, porque eu quero emagrecer, e aí de tarde eu vou, sei lá, chupar uma laranja, comer uma banana, quando chega no final do dia eu tô com muita vontade de doce. A vontade de doce pode ser o seu corpo te dizendo, olha só, a gente tá precisando de mais energia, você não mandou, então manda uma coisa muito rápido, porque a gente tá precisando com urgência, e o seu cérebro entende essa informação como doce. É muito rápido, entendeu? Pode ser também uma questão de carência, né, nutricional, que dá a vontade de doce, ou pode ser também você sem estar sabendo lidar com alguma emoção. Eu vi outras perguntas aqui, eu vi da Karina. Oi, Karina. É que eu conheço ela, da Herbalife, já falo, tá? Mas só pra gente não perder o raciocínio, vou pedir pra Laís explicar essa questão, né, de, tá, tô percebendo que eu quero comer o doce, tô aqui ansiosa. E aí? Vou fechar aqui meu áudio. Sim. Tudo que Paula estava falando é muito importante, principalmente essa questão de a gente colocar os alimentos em pedestais, e a gente faz muito isso. A gente faz muito isso, principalmente quando a gente está passando por uma dieta restritiva, a gente faz muito isso de dizer assim, durante a semana eu vou comer salada, mas no final de semana eu como doce, eu tomo refrigerante, eu faço o que eu quiser no final de semana, mas durante a semana eu vou comer direitinho. E eu acho que isso é tão prejudicial para o nosso cérebro, porque, assim, não só pelo que Paula falou, dessa questão, que, assim, é igual aquela questão, né? Que se eu pedir para você dizer, olha só, tem uma caneta naquele lugar, não olhe para aquela caneta, é provável que todo mundo continue pensando, meu Deus, mas que caneta é essa? Por que será que eu não posso olhar para aquela caneta? Então, é muito difícil da gente parar de pensar naquilo. O mesmo acontece quando a gente passa por uma restrição. Tipo assim, não pode comer isso, aí a gente fica aqui pensando. Aí a tendência é que a gente fique pensando isso a semana toda, e quando vai comer, a gente come até mais do que a gente precisava. Às vezes a gente nem tá afim, mas só o fato de não ter comido durante a semana, a gente já quer comer. Eu acho que é uma coisa muito importante para a gente pensar, é que assim, eu vejo muito isso acontecer quando a gente coloca os alimentos em pedestais, é a gente acabar utilizando a comida saudável, tô botando aspas porque a palavra fala também um pouquinho disso, né? De colocar a comida saudável como uma punição por ter comido a comida não saudável, por ter comido a tal da besteira, né, que a gente fala tanto, eu como tantas besteiras e tudo mais. E isso não é saudável pra gente, nesse sentido, porque imagina, passei o final de semana, comi um chocolate, comi sanduíche, comi pizza, comi um monte de coisa que eu quis. Aí fui lá e exagerei. Aí minha cabeça já pensa, mas tá tudo bem, porque na segunda-feira eu volto pra dieta e vou comer só folhas. Então, imagino que esse tipo de mensagem gera para o nosso cérebro, que tipo assim, tá tudo bem, minha filha, tu comer besteiras, porque na segunda tu volta para comida boa, para comida saudável. Então, é como se a gente estivesse se punindo por ter comido uma besteira, tipo com a comida saudável. Então, a comida saudável, ela nunca vai ser saudável de verdade, porque saudável não é só comer folhas, a gente tá bem comendo as folhas. Então, se eu tô comendo folhas todos os dias e eu tô me sentindo mal, tô me sentindo ansioso, tô me sentindo chateado, então talvez esse comer folhas não esteja tão saudável quanto eu imagino.
Porque saúde é o bem-estar completo entre a saúde mental e a saúde física. Eu acho que isso é muito importante da gente sempre pensar como é que eu estou me sentindo com a dieta que eu estou fazendo. E quando eu falo dieta, não estou falando só de dietas restritivas, né? Estou falando como é que eu estou me sentindo com a minha alimentação. O que é que isso está trazendo para mim? Será que eu estou feliz? Ou será que eu estou mais me culpando e me punindo por causa disso? Então, a Paula falou dessa questão de lidar, né? Como é que a gente lida, né? Com essa questão das nossas emoções. Gente, eu acho que essa é uma das coisas mais difíceis da vida. É a gente aprender a lidar com aquilo que a gente está sentindo. Principalmente porque não é tão simples a gente lidar com as nossas emoções. Porque para lidar com as nossas emoções, a gente precisa saber o que a gente está sentindo. E saber o que a gente está sentindo precisa que a gente acesse aquilo que a gente está sentindo. Então, assim, é um ciclo que a gente precisa estar muito preparado. E assim, quando falo lidar com as emoções, eu fiquei pensando, eu queria que vocês imaginassem, assim, o quão é importante a gente aprender a lidar com as emoções ao invés de só proibir. Eu fiquei pensando nisso. Imaginem 2 cenários. Imagine que vocês têm muita dificuldade de se controlar frente ao doce. E toda vez que você tem doce em casa, você comete um exagero alimentar, porque você não consegue. Sempre que você está ansioso ou triste, ou com raiva, você vai lá e come o doce ou estressado. Então, imagine que esse cenário está acontecendo com você, que você não consegue se controlar em relação ao doce. Aí, imagine que você foi para um profissional número 1, número 1, e esse profissional disse para você assim, olha, é o seguinte, para você controlar essa tua vontade de doce, a gente vai precisar fazer algumas coisas na tua vida. Tu não vai poder mais sair para algumas festas por um tempo, você não vai poder ter doce em casa, você não vai poder sair com teus amigos para ir para um lugar que tenha doce, porque a gente precisa evitar esses estímulos que estão fazendo com que você saia do controle pelo doce. E aí me diga uma coisa, nesse cenário, como é que vocês acham que vocês iam se sentir? Vocês acham que nesse cenário, tipo assim, não pode sair com os amigos, não pode olhar para o doce, não pode comprar o doce, não pode fazer nada com o doce. Porque senão você vai ter um exagero alimentar e, quem sabe, uma compulsão alimentar. Então, imagina nesse cenário, como é que vocês se sentiriam? Vocês acham que vocês iriam conseguir se controlar em relação ao doce? E se sim, vocês acham que seria duradouro esse cenário? Me conta. Pode escrever no chat também. Como é que vocês acham que vocês iriam se sentir? Eu não estou olhando aqui. É sobre adoção. Ah, tá. É porque chega, às vezes eu vejo, mas eu não consigo acessar o chat. Seria mais fácil não comê-lo. Sim, com certeza. Eu também acho que seria muito mais fácil não comê-lo. Alguém mais quer trazer alguma contribuição? Imagina aí que dessa questão de você não ver o doce. Nesse cenário, eu me sentiria deprimida e provavelmente eu iria buscar esse doce para me confortar de alguma forma. Verdade. Verdade. Alguém mais quer trazer alguma contribuição? Deixa eu contar para vocês uma coisa. Pode falar. Eu ia dizer que eu não ia voltar mais nunca nesse profissional. Ela botou aqui, dá para se esconder. Eu só li isso. iFood tá aí. Não dá para esconder. Mas é isso mesmo. Aqui no interior não chega, graças a Deus. Adorei. Mas é isso mesmo. Acho que eu sou do time da Paula. Talvez eu não voltasse mais para esse profissional. Mas assim, é um cenário que talvez trouxesse como foi comentado aqui, né? Teria a questão de você talvez se sentir deprimida, sim, porque talvez aquele doce fosse uma forma de se regular emocionalmente, e talvez tirando o doce, você começasse a confrontar, né, as suas emoções que estão naquele momento, como também teria a probabilidade de você procurar alguma outra coisa para poder suprir esse vazio do doce, que poderia ser comprar alguma coisa, poderia ser Netflix, poderia ser beber, poderia ser qualquer outra coisa, mas talvez você pudesse ir atrás de outra coisa para confortar aquele vazio, né, que foi deixado. E eu achei muito interessante que
essa questão do seria mais fácil não comê-lo. E eu concordo plenamente. É muito mais fácil, só o adendozinho. Eu tô falando mais fácil no sentido que, assim, mais fácil não necessariamente é o melhor. Não necessariamente é a melhor forma. Às vezes é só o que é mais fácil mesmo, o que é mais confortável. Então, seria muito mais confortável e muito mais fácil a gente não ter o doce em casa. Talvez a gente não ir para a festa nesse sentido. Talvez a gente não ter acesso a esse doce, né? Porque se a gente não tiver acesso, a gente não vai comer. E tá tudo bem? Teoricamente, tá tudo bem. Então, é muito mais fácil eu ir na feira e não colocar o doce na feira. Ou eu não ir numa cafeteria porque vai ter um doce. Ou eu talvez ir para uma festa e nem olhar pro doce, né? Fechar os olhos e dizer, ai, doce nem quero. Então, sim, seria muito mais fácil. Mas a questão é, será que esse mais fácil, ele iria te fazer lidar com aquilo que você está sentindo em relação ao doce? Será que o fato de não ver o doce, não comer o doce, não sair com as amigas ou não ir para uma festa, será que isso estaria te fazendo lidar com a emoção que está por trás da procura daquele doce? O que é que vocês acham? Me contem. Vocês acham que se vocês deixassem de ver o doce, vocês aprenderiam a lidar com a emoção? Seja ela ansiedade, seja ela tristeza, seja ela raiva, seja ela estresse, seja ela qualquer cansaço também, né? Caso a gente está cansado e quer comer um doce. Seja ela o tédio. O que é que vocês acham? Vocês acham que nesse cenário vocês conseguiriam? O Léo não falou que não. Sim. Alguém mais? Alguém mais quer fazer alguma contribuição? Eu vou falando, mas se alguém quiser continuar, né? Até porque para a gente não se estender muito. Mas se alguém quiser falar, pode abrir o microfone também, tá, gente? Pode interromper aqui, não tem problema. Então, o problema não está somente no doce. Isso, Jussara. Era isso que eu ia perguntar. Será que o problema é o doce? Ou será que o problema é a forma que eu me relaciono com o doce? Acho que essa é a maior questão, né? A gente tende a enxergar os alimentos como problemáticos. Só que, na verdade, talvez o problema não seja os alimentos. Talvez o problema seja a forma que a gente se relaciona com eles. Talvez seja a avaliação que eu tenho desse alimento. Talvez seja tudo isso que eu e Paulo estamos falando. Desde quando eu aprendi a comer, até as habilidades socioemocionais, até a indústria alimentícia, até as mídias sociais, né? E os padrões de beleza que as mídias trazem. Então, talvez o problema não seja o doce, talvez seja a forma que eu me relaciono. E se eu tiro o doce do meu campo de vista, sim, isso pode resolver alguma coisa, porque eu não vou comer o doce. Eu não vou comer o doce. Mas será que isso vai ser duradouro? Será que isso vai fazer com que a minha relação com o doce melhore? Será que isso vai fazer com que eu consiga lidar com as minhas emoções? Ou será que isso vai ser apenas tapar o sol com a peneira, né? Digamos assim. Vai fazer com que eu não como doce. Aí a outra pergunta é, e quando a ansiedade voltar? E quando a tristeza voltar? E quando o estresse voltar? E quando o cansaço voltar? O que é que eu vou fazer com eles? Eu posso não procurar o doce, mas talvez eu procure alguma outra comida. Talvez eu procure uma outra forma. E talvez essa outra forma também não seja legal para mim. Então, assim, eu acho que essa é a maior questão, né? A gente começar a pensar que nenhum alimento separadamente é um problema para a gente. Mas tudo parte da interpretação que eu tenho daquele alimento. E principalmente o porquê e o para quê que eu estou procurando aquele alimento. Porque se eu não souber para que eu estou procurando, dificilmente eu vou conseguir ter uma relação boa com ele. E tirar o alimento da vida da gente não faz com que a gente lide com ele. Só faz com que a gente evite o alimento. Aí aquela coisa que eu vou até dizer para você, para poder passar para a Paula de novo. Imagina esse cenário que eu nunca mais vou poder... Será que eu nunca mais vou poder sair com as minhas amigas? Será que eu nunca mais vou poder ir para um casamento? Será que eu nunca mais vou poder olhar para o doce? Então, imagina também quanto isso pode gerar de sofrimento para a gente. E não é porque o doce é tipo assim, ai meu Deus do céu, a melhor coisa do mundo, se eu não comer eu vou morrer. Não, mas é porque talvez aquele doce tivesse um significado que eu não sabia. Então, imagina que sofrimento é. Eu vou deixar de socializar, deixar de sair com as minhas amigas, porque comida também é socialização. E socialização também é importante pra gente, porque se a gente não sai com as outras pessoas, a gente não conversa com as outras pessoas, a gente também
acaba não dando para a gente algumas necessidades que a gente precisa. Então, será que eu nunca mais vou poder olhar para o doce? Então, será que seria mais viável eu entender as minhas emoções, entender os significados e poder conviver com doce? Poder ter o doce em casa, poder ir para a festa, poder olhar para ele, mas não utilizar ele necessariamente para poder suprir alguma necessidade e ficar usando ele como um step, né, digamos assim. Então, é isso, né? Será que é mais viável a gente conviver com doce ou a gente evitar o doce para sempre? Até porque, se a gente for parar para pensar, a gente não tem nem como evitar chegar perto de doce, porque em algum momento a gente vai olhar para o doce, porque seja numa festa, seja saindo de casa, seja na TV. E também a gente não pode evitar nossas emoções, porque elas sempre vão voltar. Porque nós somos seres humanos e as emoções vão e voltam. E a gente não tem como fugir da tristeza, ou da ansiedade, ou do tédio, ou do cansaço. Eles sempre vão estar presentes. Se a gente não fizer nada a respeito, explode em algum momento. Mas eu vou passar. Pensei uma coisa que você falou a respeito de eu não vou sair com minhas amigas, não vou socializar, e eu pensei no álcool. As pessoas que têm problema com álcool e elas têm esse problema grande de dizer, aí eu não vou encontrar mais meus amigos de farra, não vou. Então, eu acho que são escolhas, né? Porque tem turma que realmente, se você continuar indo para o mesmo bar com as mesmas pessoas, você vai tomar o mesmo porre. Se você for uma pessoa que não possa beber, né? Que não tem esse controle. Então, esse negócio, eu não vou sair com as minhas amigas porque eu não vou poder comer um doce. Não, peraí, vamos dizer, minha amiga, vamos ali na casa de suco comigo, né? Acho que é assim também. Sim, Paulette, eu concordo. Até porque, assim, é aquela coisa, a gente precisa identificar o problema, né? Digamos assim, o meu problema, nesse caso específico, né? O problema é que... Porque, assim, existem gravidades, né? Porque uma coisa, por exemplo, é eu exagerar na bebida, outra coisa, por exemplo, é eu ser alcoolista. Então, tem os extremos, né? E tem as gravidades. É claro que para uma pessoa alcoolista, quando ela tem um problema muito sério com a bebida, em algum momento a gente vai precisar trabalhar o ambiente para que aquela pessoa não fique em contato sempre com a bebida, até porque tem a questão do controle do impulso, tem a questão do controle inibitório. Só que até mesmo para uma pessoa alcoolista, é preciso que ela entenda por que ela procura a bebida. O que é que aquela bebida, qual o significado daquela bebida na vida dele? Tipo assim, por que ela bebe? Porque, assim, a gente tem como evitar os estímulos, mas a gente não tem como evitar para sempre. Por isso que, inclusive, muitos alcoolistas, a grande maioria, recaem. Porque passa a vida toda no tratamento, né, evitando a bebida, e quando tem um encontro com a bebida, não consegue se controlar. Aí bebe tudo de novo. A mesma coisa é com a comida. Então, assim, esses trabalhos, e não é assim, não é que a gente não possa, tipo assim, um dia ou outro usar uma estratégia de distração, ou até mesmo de dizer assim, não vou comprar doce. Não é que isso não pode ser feito, isso pode ser feito. Só que, em paralelo, a gente precisa entender por que que a gente está comendo aquele doce, por que que a gente está procurando aquele doce, para que que a gente está procurando aquele doce. Porque senão a gente nunca vai ter uma relação boa com o doce. E nem com a bebida, por exemplo. E isso se estende para tudo, né? Para comida, para bebida, para compras, para tudo. Porque a gente precisa saber o que é que essas coisas estão suprindo. Tipo, por que que eu estou usando essas coisas? Para que eu estou usando? Então, eu acho que são fases, né? São fases do tratamento que a gente precisa pensar com muita cautela. Porque a gente não tem como evitar as coisas para sempre. E muito menos, porque, por exemplo, imagina que a pessoa que é alcoolista, ela bebe, vamos assim, isso é um caso específico, né, digamos assim. Imagina que essa pessoa que é alcoolista, ela bebe porque ela não consegue entrar em contato com a vulnerabilidade dela. Vamos pensar num caso assim. Porque passou por muitas coisas ruins, passou por abuso psicológico, ou porque essa pessoa teve uma infância muito difícil, uma adolescência muito difícil, sofreu bullying. Então, imagina que essa pessoa bebe porque ela não consegue entrar em contato com essas coisas. E a bebida faz com que ela se desconecte, se distraia. Então, imagina que essa pessoa bebe por isso. E é alcoolista por isso. Aí a gente vai tirar todos os estímulos, mas se a gente não trabalhar essas questões, essa pessoa nunca vai deixar de ser alcoolista.
Porque sempre que ela sentir uma coisa negativa, ela vai procurar a bebida. A bebida estando acessível ou não, porque as pessoas sempre dão um jeito, gente, de procurar as coisas, mesmo que não tenha em casa. Mesmo que não saia com os amigos, a gente sempre vai dar um jeito de ter essa coisa. Então, imagine essa pessoa sempre que entrar em contato com uma situação que ativa essas emoções, ela nunca vai conseguir lidar com a bebida, porque a questão não é a bebida. A questão é como ela se sente em relação à vida dela, é como ela se sente em relação às coisas que ela passou. Então, por isso que é importante a gente trabalhar essas coisas internamente, que são coisas muito difíceis, muito delicadas, muito complexas, e que precisam ser trabalhadas. E que evitar não vai fazer com que desapareça. Pelo contrário, vai fazer com que aumente. Então, evitar olhar para essas questões só faz com que elas fiquem piores, né, dentro da gente. Então, por isso que é importante a gente não trabalhar a evitação. Até pode, como eu falei, em alguns momentos. Mas, paralelamente, a gente precisa trabalhar os significados. Porque, igual a comida, se eu estou comendo porque eu não consigo lidar com a minha vulnerabilidade, então o problema não é a comida. Sou eu que não consigo entrar em contato com o que eu estou sentindo. E a terapia, assim, não só a terapia, né? Quando você vai para um nutricionista ou quando vai para um psicólogo, a gente precisa olhar para isso. Então, não é a comida, é como eu estou lidando com as minhas questões. E é isso que a gente trabalha na terapia, inclusive, né? São essas questões, é olhar para a gente com bondade, com carinho, com gentileza. Mas é isso mesmo, os extremos, eles são muito preocupantes. A restrição, ela sempre vai gerar algum tipo de compulsão. E, inclusive, eu vou passar para a Paula agora, é isso que acontece já extrapolando, é isso que acontece quando a gente faz cirurgia bariátrica, né? E a gente não trabalha nossas questões. A grande maioria das pessoas acabam entrando em alguma compulsão. Por compras, por bebida, por sexo, por alguma coisa. Justamente porque a questão não era a comida em si. A questão não era única e exclusiva fome física. Mas a questão é como essas pessoas estavam se relacionando com elas mesmas e com a comida. Mas é isso. Mas eu vou passar um pouquinho para a Paula. Mas gostei muito dessa contribuição de vocês. Acho que é muito rico, né, quando a gente consegue trazer. E é bem como a Laís estava falando, e eu pedi para que a Laís explicasse melhor isso, porque eu até brinco, né, dizendo, nossa, o pessoal tá comendo muito por ansiedade e faz o caminho inverso. Primeiro me procura para depois ir para terapia. Que aí eu até brinco, poxa, todo mundo só lembra assim, comida nutricionista, né? E eu sempre explico aos pacientes que, ó, é o seguinte, a gente vai trabalhar, digo, eu, né, e o paciente vamos trabalhar até aqui, daqui para cá, em terapia. Então, em muitos casos, como eu falei para vocês, pode ser só uma questão de alimentação desequilibrada mesmo. Em outros, não. Então, por exemplo, Laís disse, não dá para evitar para sempre. E realmente, né? Então, em alguns casos, o paciente, que é uma dica que, assim, a gente quer deixar para vocês, mas não há uma receita de bolo de verdade, né? Então, não é algo que dá para todo mundo, que vai dar certo para todo mundo, mas o que eu costumo fazer muito com os pacientes olha, tenta pensar, se naquele momento que você está trabalhando tanto no computador, que agora está muito para todo mundo, né? Você está trabalhando tanto sozinha ou sozinho no computador e resolve levantar para pegar café e biscoito, bolacha creme crack, você realmente queria o café e a bolacha? Ou será que você queria outra coisa? A maioria, quando consegue fazer exercício, para e pensa e diz, eita, Paula, verdade, eu não queria o café e a bolacha, eu só queria me alongar. Eu estava cansada de estar tanto tempo no computador. Então, assim, isso é um exercício de evitação, realmente, né? Mas que não vai funcionar para a vida toda. E por isso que eu digo, olha só, ok, vamos trabalhar até aqui, e daqui em diante você precisa trabalhar em terapia, né? Em relação a isso. Eu vou ler algumas coisas e responder, assim, de uma forma breve, só para não deixar as pessoas sem resposta, porque, assim, tá muito legal, sério, eu tô gostando muito, mas a gente tá passando do tempo. Eu ia até dizer isso, Paula, para tu ler, porque eu não tô conseguindo ver o chat. Não tem problema. E aí, a Janaína falou aqui o seguinte, né? Por isso o indivíduo faz cirurgia bariátrica precisa, no mínimo, do acompanhamento de 1 ano com os profissionais da equipe multidisciplinar. Geralmente, o indivíduo emagrece 30 a 40 quilos em poucos meses e acaba se descuidando depois. É bem comum que 2 anos depois da cirurgia bariátrica, esse indivíduo volte a engordar.
né? Então, é um trabalho muito grande do nutricionista, do psicólogo, de toda a equipe. E como a Laís falou, muitas vezes a pessoa acaba trocando os comportamentos. Então, não consigo mais comer, eu vou fazer o quê? Eu vou comprar, entendeu? Então, tem pacientes que, olha só, antes eu era obesa, eu não tinha um corpo desejável, hoje eu tenho um corpo que as pessoas me aceitam e agora eu sou viciada em sexo, entendeu? Então, por isso que a gente fala que a questão da alimentação perpassa por várias coisas. Não é só comer por comer, né? Então, ontem mesmo eu atendi uma paciente, ela tem 61 anos pela primeira vez. Ela falou, Paula, eu tô há 7 meses sem sair de casa. E aí eu tô inventando umas coisas para ver meus netos, que é jantar no jardim. E aí eu faço o jantar, boto a mesa fora, fica todo mundo longe, mas a vovó faz o jantar. E a vovó, ela tem artrose, então já tá com os dedos, né, bem doloridos, articulações inchadas, tem síndrome do intestino irritável. E aí, assim, o que é que acontece? Eu falei para ela disse, eu sei que eu não posso comer bolo, os doces, eu me sinto mal. Eu disse, não, calma, eu não quero acabar com o jantar no jardim. Vamos continuar com o jantar no jardim, mas vamos adaptar. Essa pessoa fica numa felicidade imensa, e acho que esse é o papel da gente enquanto nutricionista, né? Então, assim, por conta da condição dela de síndrome do intestino irritável, o bolo com a farinha comum, por conta da condição, não porque não é fit, não, por conta dessa condição, para ela não vai ser bom. Então eu disse, não, calma, vamos adaptar, dá para fazer um bolo assim, dessa forma, utilizando esses alimentos, fica legal? Ela fica. Ok, vamos continuar com o cardápio do jantar no jardim. Será que dá para a gente substituir tal coisa por essa? Ai, Paula, dá. Ótimo, entendeu? E, assim, comida também é uma forma de prazer, né? A gente não come só para nutrir, a gente come, como vocês falaram, porque estão ansiosos e tudo mais. E por isso que cada caso é um caso. Não ia adiantar para ela, eu chegar para ela e dizer, mas dona fulana, pelo amor de Deus, a senhora não sabe que tem síndrome do intestino irritável, tem artrose, está toda inflamada, para de comer? Não, realmente não iria funcionar, certo? E assim, o que é saudável, o que não é saudável? Se eu perguntar para vocês, salada é saudável? O que é que vocês me diriam? Vocês podem até falar aí para vocês mesmos, se quiser no chat. E se eu falar para vocês também, brigadeiro, perguntar, brigadeiro é saudável? O que é que vocês diriam? Eu sempre gosto de fazer essa pergunta, até no consultório, que alguns pacientes dizem, Paulo, não vou comer mais tal coisa, tipo, não vou mais comer brigadeiro, não vou comer mais doce, porque isso não é saudável. Se você passa o dia comendo brigadeiro, isso não é saudável. Se você passa o dia comendo salada, isso também não é saudável. Então, o que é saudável para a gente é o equilíbrio, né, do que a gente come e de como a gente se relaciona com essa alimentação. Porque uma pessoa que só come fruta, como atendi a menina disse, olha, eu só como fruta, eu como limpo, verdura, nada, é tudo ao forno, não uso gordura nenhuma e sou super saudável. Meu amor, não tá. Porque nem no aniversário dela ela não se dá o direito de comer um bolo. Isso não é saudável. Por mais que diga, você só come alimentos naturais, mas não está sendo saudável, porque existe uma ligação, né, daqui com o restante do nosso corpo, certo? Então, assim, a gente fica triste em dizer para vocês, mas não tem uma receita de bolo de, olha, nós vamos resolver o problema de todos vocês, durante essa quarentena, durante essa pandemia, que vocês não vão mais comer por ansiedade. Mentira, né? Eu mesma virei a rainha do bolo em casa. Mas a gente precisa aprender a lidar. Então, se eu poderia deixar algo para ajudar vocês, vocês se perguntarem, o que é que eu estou sentindo agora? Eu estou sentindo cansaço? Eu estou sentindo tristeza? Eu estou com sono? Virei à noite, tive insônia? E você tentar, a partir daí, do que você está sentindo, você saber o que você precisa. Né? Eu lembrei até, compartilhando a situação minha, teve um dia que eu estava, meu Deus, acho que eu preciso comer um doce, preciso comer, e sei lá, comer qualquer coisa, eu vou preparar aqui, porque eu estou sem energia. Aí eu disse, não, calma, vê se você está com fome, que a gente trabalha muito, né, a gente, digo eu e Laís, para vocês entenderem quando você está com fome, quando é fome emocional, enfim, fome física, e você reconhecer. Parei, percebi, eu falei, não, eu não estou com fome, eu só não dormi bem ontem à noite. Então, olha, quer saber, vou desligar tudo, que eu preciso é dormir, eu não preciso comer, né? E a gente acaba entendendo melhor. Ai, que bom, o pessoal tá falando que tá gostando.
Dá. Coisa boa. E aí, assim, eu vou deixar tu terminar, Laís, eu só não quero deixar passar as perguntas que falaram. Pode falar, viu, Paula? Eu tô só abri só para dizer coisa boa mesmo. A Karina perguntou sobre o que ele achava de trocar refeição por shake, né? Então, é algo que também não resolve nada, é igual dizer que vai proibir. Não é a mesma coisa, tá? E por que muita gente diz que emagrece ou se sente leve? A maioria dos shakes são acompanhados de primeiro você toma 1 litro de chá diurético. A marca que ela perguntou aqui no chat, existem vários estudos comprovando que é hepatotóxico, ou seja, o que é isso? É tóxico para o fígado. Então, além de não te ajudar em nada, ainda vai ser tóxico para o seu fígado a longo prazo. E da mesma forma que proibir trocar a refeição por shake também não ajuda a você se reeducar em relação à alimentação. Então, realmente precisa aprender como se alimentar melhor. E outra pessoa, eu esqueci só quem foi, me perdoe, mas perguntou aqui sobre, vou ver se eu acho, sobre adoção. Leonan. Foi, Leonan. Tá, obrigada. Perguntou sobre adoçantes, que já ouviu algumas matérias, podem trazer prejuízos à saúde, assim como o açúcar, né? E se existe algum tipo de adoçante que é mais saudável ou menos prejudicial. O que acontece? Tudo em excesso faz mal. O açúcar vai fazer mal, né? Assim como o adoçante também. Os adoçantes que seriam mais indicados seriam alguns mais naturais, como estévia, xilitol, porém, eu ainda não li, para ser sincera, mas na nova atualização dos guidelines para diabéticos, saiu o que, enfim, a gente já conseguia entender antes na prática, que não é que seja uma obrigação para todo diabético usar adoçante, tá? Que dá para consumir algumas quantidades de açúcar, desde que, sério, se vocês podem esquecer todo o resto da palestra, mas gravem essa palavra, tem equilíbrio. Então, você não precisa necessariamente usar adoçante, mas há muitos anos ficou entendido que quero emagrecer, quero me alimentar melhor, tenho que utilizar adoçante. Não precisa, de verdade, tá? Claro que, não vou encher meu café com bem muito açúcar, parece mel, todo suco vou colocar açúcar, vai ser muito açúcar no dia todo. Não, tudo em equilíbrio. Tem gente que diz, o único momento do dia que eu uso açúcar é quando eu tomo um cafezinho depois do almoço. Por que eu diria para essa pessoa trocar o açúcar por um adoçante? Para ser 0 calorias? Então, é bom a gente pensar a respeito disso. Então, nem toda troca que falam para a gente realmente é necessária ou benéfica, tá? Eu acho que eu não deixei passar nenhuma outra pergunta, não sei. Mas aí, se tiver alguma, vocês tiverem anotado, Larissa, Kelly, pode falar, certo? Tem um comentário da Celsa, que ela falou assim, gosto da seguinte frase, bastou haver prevalência que cessa a harmonia. Me lembrei disso quando você, Paula, comentou acerca dos excessos alimentares, independente se é um brigadeiro ou uma salada. É verdade. Muito boa essa frase, não conhecia. Mas é exatamente isso, é excesso. Não importa se é um brigadeiro ou uma salada. Mas não vou engordar porque estou comendo o dia todo salada. Mas vai ter carência nutricional, provavelmente vai desnutrir, certo? E a Janaína falou isso, a Herbalife é hepatotóxico, e pena que vem crescendo assustadoramente lojinhas para venda deste produto. É o desespero, né, das pessoas, aliado também com, muitas vezes, falta de informação. A gente também está num mundo muito imediatista, quer tudo para ontem, engorda em 10 anos, mas quer emagrecer em 1 mês. É difícil. E, Paula, eu ia até comentar, né, e também é fruto dessa questão dos padrões, né, de beleza. A gente quer ter um padrão de beleza e tudo aquilo que a mídia e a indústria alimentícia oferece, dizendo que vai ter um super resultado, que você vai ficar magro, que você vai ter aquele corpo. E eu digo a gente porque todos nós estamos incluídos nesse processo. Tipo, não é porque Paula é nutricionista ou porque eu sou psicóloga que a gente não passa por esse tipo de coisa. Todos nós passamos. A questão é só como é que a gente lida, né, com essas questões. E a Jussara falou assim, para você, é saudável. É uma opção para você não utilizar, você pode utilizar com uva passa, mas o saudável é
bem mais complexo, não sei se percebe, né? E a Ellen falou que a onda agora é tomar insulina. Estão acompanhando, sim, né? Porque chegam esses pacientes para a gente. Mas, enfim, daria mais outra palestra, daria o restante da tarde para poder discutir sobre isso aqui, certo? Mas é bom cada caso ser analisado, embora a insulina foi feito para ser utilizado por diabéticos ou resistentes à insulina, né? Então, a partir daí, a gente tem um norte. Então, assim, vou tomar muito tempo de vocês, tá? A gente também precisa almoçar para atender. Adorei a conversa. Então, assim, para mim, se puder deixar alguma coisa, vai ser tem um equilíbrio, independente se é a salada, se é o brigadeiro, tá? Porque assim a gente consegue se alimentar bem, e lembre-se que alimentar bem não é só em relação aos nutrientes que a gente consome, mas também em relação a como a gente se relaciona com esses alimentos. Eu ia dizer até isso, né? Para finalizar, lembrem que nutrir-se não é apenas nutrir o corpo, é também nutrir a mente. Então, sempre pensem o que é que vocês estão trazendo também para a sua mente, não só para o seu corpo. Porque a gente a gente costuma muito escutar aquela frase, né? Você é o que você come. E eu sempre brinco que nós somos bem mais do que aquilo que a gente come. Então, prestem muita atenção com aquilo que vocês estão trazendo para a mente de vocês, com aquilo que vocês estão internalizando. E sempre lembrem que, assim, essas binaridades, saudável, não saudável, bom, ruim, besteira ou coisas boas, elas não necessariamente são saudáveis. Mas justamente porque a gente espera que a vida seja assim, e a vida é assim. E nem sempre a gente vai escolher saudavelmente, digamos assim, como a gente gostaria, mas isso não quer dizer que a gente não está saudável. Isso quer dizer que a gente é humano, que a gente é imperfeito e a gente sempre tem a opção de recomeçar. Então, eu acho que é isso que a gente queria deixar para vocês, né? Infelizmente não tem receita de bolo, cada caso é um caso, e a gente precisa avaliar tudo muito milimetricamente, porque é muito complexo. Então, tentem manter o equilíbrio. E o equilíbrio não só na comida, tentem manter o equilíbrio emocional também. Não perde de vista as emoções. Elas sempre são os sensores da gente. É elas que estão dizendo aí que alguma coisa não está legal dentro da gente. Então, acho que é isso que a gente queria deixar, né, para vocês. Só um minutinho, Clarice. Eu coloquei aqui para se alguém quiser seguir a gente no Instagram, tá? Se tiver alguma coisa... sim, essa foto é pré-pandemia, tá? Quando a gente podia sair tomar café. sem se preocupar se tá com álcool em gel, se o negócio tá higienizado. Podia espalhar coisas na mesa que não tinha problema, né? Levar papel, enfim, não precisar chegar em casa e passar álcool, tudo certo. Mas, enfim, e comer aquele croissant maravilhoso. Com cappuccino, claro. E aí, se vocês quiserem depois perguntar alguma coisa pra gente, manda lá no direct. Eu vou falar por mim, às vezes eu demoro a responder, mas eu respondo. Eu também. Mas, enfim, tá aqui nessa vez. E agradecer mais uma vez o convite. Deixa eu só parar de compartilhar aqui. Meninas, a gente aqui agradece. Foi ótimo, muito proveitoso. Sempre é bom ouvi-las, né? E, assim, então a gente agradece mais uma vez. Queria saber ainda se alguém tem mais alguma pergunta, mais algum comentário. Eu botei no chat também os Instagrams. Pronto. Ótimo. Foi? Pronto, deixa eu ver aqui. Paula e Laís, eu também quero agradecer a vocês. Como eu falei no início, né, eu não tinha dúvidas que seria maravilhoso nesse momento, assim, muito esclarecedor. Eu acredito que foi um ganho muito grande para a gente, né, para quem participou. E aí, vocês colocaram os contatos, né, do Instagram. A partir do Instagram, as pessoas conseguem acessar vocês, né? Sim. Pronto, perfeito. Sim. Perfeito. Então, mais uma vez, obrigada. Eu imagino. E obrigada a todos que participaram, né?
Sim. Então, Obrigada a vocês, temos- meninas, pelo convite. Tchau, tchau. Tá, um abraço. Podemos encerrar, então, né? Tchau. Tchau.